Vamos devagarzinho começando, aquecendo aqui. Só para efeito, então, de uma proposta, né, em relação a essas aulas que a gente tem, essas próximas 3 aulas, contando com a de hoje, eu resolvi fazer, né, até para aproveitar esse tempo que a gente tem, né, eu resolvi fazer, então, uma espécie de recorte, né, do pensamento fereziano, né, a partir, né, da temática da pulsão de morte, né, mas, claro, pensando um pouquinho a leitura que Ferenczi vai fazer da pulsão de morte, mas com o objetivo, claro, da gente poder pensar um pouquinho, né, sobre o que seria o específico do pensamento ferenciano, né, em relação a esse conceito, e, claro, nesse projeto também a gente vai pensando um pouquinho quais seriam as contribuições, né, do Ferenczi para a clínica. E na aula passada, né, o que eu tentei trabalhar um pouco com vocês também é pensar um pouco sobre essa questão desse Ferenczi inaugural, desse Ferenczi da genealogia, né, e esse Ferenczi que vai tá propondo uma leitura muito original, né, em relação ao sujeito, né, da psicanálise, um sujeito que ele não seria ancorado, né, naquela premissa que a gente viu, da premissa do desejo, uma certa perspectiva do desejo que não vai estar associada ao desamparo e, consequentemente, o desejo não seria, digamos, uma busca pelo apaziguamento, né, de uma experiência de desamparo, e toda a noção de desejo e satisfação em Freud ela vai se ancorar muito por essa linha, né? Claro que Freud até em alguns momentos ele vai admitir a existência de uma vida intrauterina, mas o Ferenczi vai levar isso a uma outra dimensão e aí com isso ele vai pensar num originário, inclusive numa própria noção de inconsciente, né, não atrelado a essa experiência de desamparo, cujo apaziguamento ele vai ser a matriz da satisfação em Freud, mas em Ferenczi o que vai ser pensado também, então, é um originário ligado a essa experiência intrauterina, que seria uma vida com pulsação, mais uma vida que ela não, digamos, seria um desejo não atrelado à falta, né? Então, a ideia de um desejo que não seria atrelado à falta, de uma regressão não ligada, né, à experiência de apaziguamento do desamparo, mas uma experiência anterior de amparo, esse seria a essência do originário ferenciano, né? Então, tentando recapitular um pouquinho o que a gente viu na semana passada, a ideia é pensar de que Ferenczi, assim como outros autores depois dele, mas Ferenczi vai ser uma espécie de matriz para um tipo de pensamento psicanalítico, onde a perspectiva ela não é do desamparo, a perspectiva é do amparo, né? A inauguração do sujeito se daria por essa mitologia ferenciana seria a mitologia do amparo, em contraposição à mitologia freudiana, que seria a mitologia do desamparo. Obviamente, né, enfim, né, isso vai ter uma série de perspectivas, né, que a gente vai poder daí derivar, mas o que a gente viu um pouquinho, né, na semana passada, então, é essa ideia desse diferença nessa concepção desse sujeito para Freud e para Ferenczi, e, claro, e a gente viu também um pouquinho como outros autores, por exemplo, como o Winnicott, vai, né, pegar muito carona nessa ideia, não tanto não apenas em relação ao originário, mas em relação ao que a própria experiência de nascimento vai representar para esses autores, né? A experiência de nascimento, inclusive, ela não vai ser olhada como traumática, salvo em condições onde falhas ambientais se produziriam, mas de que a experiência de nascimento é uma experiência que ela, uma vez que haveria um meio voltado, né, para o sujeito, e esse meio voltado, ele vai ser um meio que vai ser capaz de tornar essa experiência uma experiência que seria uma dor temporária, um sofrimento temporário, mas que não teria nada de traumático, né? E Ferenczi também vai por essa linha quando ele vai pensar em outro texto que a gente nem vai ter oportunidade de olhar agora, que é a adaptação da família à criança, onde ele vai pensar, por exemplo, que a escola ela seria, né, a escola, ele vai usar esse exemplo, mas seria a inserção na cultura, seria muito mais traumática, ou, por exemplo, a higiene pessoal, né? Ele vai pensar vários episódios, né, do cotidiano da adaptação à cultura que seriam muito mais traumáticos que a experiência do nascimento, por exemplo, né? Então, o que o Ferenczi vai pensar com essa ideia? Ele vai pensar, como eu gosto de dizer, um Ferenczi onde vai pensar em uma certa experiência, né, onde
o ambiente seria um ambiente capaz de proporcionar, né, enfim, esse suporte ao sujeito que se inaugura, e desse suporte, né, haveria uma experiência, então, que não seria traumática e que o sujeito sempre buscaria essa experiência, né, enfim, né, essa experiência que, em última instância, estaria muito ligado a essa experiência da vida intrauterina, que seria uma vida pulsante, mas sem uma necessidade de adaptação. Essa é a questão fundamental que vai estar presente nessa mitologia ferenziana do intrauterino. Ele vai, inclusive, fazer um paralelo, também não vamos ter oportunidade de ver isso agora, mas que é o Thalassa, onde ele vai pensar nesse texto já que haveria um correlato, né, entre a experiência da espécie, que na experiência do mundo aquático e na exigência, né, pela secagem dos oceanos, haveria, na verdade, um processo, né, ancestral de necessidade de sair de um ambiente aquoso e que haveria, né, uma correlação, né, entre essa relação, né, do bebê ao sair do ventre materno e a experiência da espécie, como se houvesse uma correlação entre o filogenético e o ontogenético para Ferenczi por essa via. Alguns autores, inclusive, ele próprio no Thalassa vai propor essa ideia, que haveria ele vai propor uma ideia de uma bioanálise, né, como se houvesse algo no corpo, né, que fosse a memória tanto do indivíduo como uma memória, né, enfim, da espécie humana, e que ele vai, né, inclusive, vai ser um dos autores que vão ser muito importantes, por exemplo, para todo um desenvolvimento, por exemplo, da psicossomática, por exemplo, né? Ele vai pensar muito por essa via quando ele vai fazer esses paralelos da biologia, né, com a psicanálise, né, para pensar nesse corpo enquanto uma memória, esse corpo enquanto marcado por uma memória corporal, né, tanto no campo da filogênese como no campo da ontogênese. Esse seria, então, né, a ideia primeira que eu tentei trabalhar um pouco a partir da noção de introjeção e inferência, e só lembrando um pouquinho, só para recapitular essa ideia, o fundamental de tudo isso é pensar de que, na verdade, uma experiência ambiental bem-sucedida, ela alude a uma onipotência, né? E esta onipotência, ela é fundamental que seja vivida, né, para que o sujeito possa se desenvolver depois e poder ter capacidade de tolerar as frustrações que virão com a vida adulta em diante. Então, eu diria nessa leitura de que, enquanto Freud ele vai explorar a temática na construção psíquica, a temática do ideal do ego, enquanto, né, as representações da lei da interdição como, né, elementos fundamentais para o laço social e para a construção psíquica, Ferenczi vai valorizar muito a ideia de ego ideal como uma condição fundamental para a constituição do ideal do ego. Ou seja, é a possibilidade da vivência narcísica que vai permitir com que o sujeito possa não padecer no processo de adaptação à cultura. Né? É esse que é o ponto que o Ferenczi vai trabalhar, e lembrando sempre também que o conceito de introjeção, que a gente trabalhou um pouquinho, é um conceito que ele acho que é fundamental a gente lembrar disso, né? Que seria um conceito que o que mais importante é que não se internaliza nessa lógica o sujeito, né? Ou seja, não se internaliza o objeto materno, mas o que se internaliza, isso é fundamental para a construção psíquica, se internaliza a capacidade desse objeto materno se ligar aos objetos. Então, não se internaliza o objeto, mas sim se internaliza a capacidade de ligação, a capacidade erótica do objeto. Isso é fundamental a gente lembrar, né? Ou seja, o fundamental não é amar a mãe, o fundamental é amar a capacidade da mãe amar. Isso é a questão. Ou qualquer outro, né, sujeito que exerceria essa função materna. Né? Ou seja, então a questão como eu gosto de uma imagem do André Green, que é muito inspirada para mim em Ferenczi, ele vai dizer exatamente essa ideia de que o sujeito se vincula com um vincular-se muito antes do que com a pessoa. E isso é fundamental. Inclusive, muitos autores vão trabalhar toda essa problemática, né, em relação a essa dificuldade, né, digamos, de vinculações na vida, exatamente com esse fato, com essa questão dessa vinculação, né, exclusiva, né, com o objeto, e aí realmente esse objeto vai ter uma representação muito problemática dentro do psiquismo para novas experiências eróticas necessárias e fundamentais a uma vida, né, potente, né? Então, eu estou recapitulando um pouquinho, tá, gente? O que a gente viu na semana passada,
sobre o conceito de introjeção inferência para poder marcar essa outra perspectiva epistemológica em relação ao sujeito da psicanálise e inferência, em contraposição ao sujeito freudiano, embora eles vão o tempo todo estar dialogando. E ainda eu estou falando de textos, né, e de ideias que ainda são anteriores à ruptura Freud-Ferenczi, né, e toda a temática, toda a teorização, né, freudiana a respeito da pulsão de morte, isso se dá num processo onde Ferenczi e Freud ainda estão estabelecendo historicamente uma parceria muito fértil. Inclusive, eu gosto de dizer de que toda a conceituação freudiana, a partir da problemática da compulsão à repetição, eu acho que eu falei isso um pouquinho também, vai ser mais utilizada, né, por Ferenczi do que por Freud, exatamente porque os casos que Ferenczi atendia são casos que vão fugir da lógica neurótica clássica, das psiconeuroses, histeria e obsessão, exatamente porque era, na verdade, né, os casos que Freud menos se interessava, que onde ele foi, né, foi menos profundo em sua obra em comparação, por exemplo, aos quadros das psiconeuroses. E ele, inclusive, né, em termos práticos, ele encaminhava muito desses pacientes, né, a Ferenczi, por isso que ele ficou conhecido, vou usar essa expressão na semana passada, como analista dos casos difíceis. Por isso que Ferenczi vai sendo resgatado cada vez mais, exatamente por toda essa problemática contemporânea, né, onde os casos não vão funcionar sobre essa lógica, né, clássica, né, enfim, das psiconeuroses. Não que esses casos não sigam naturalmente, continuem a existir, mas eles vão começar a dar lugar a outras, né, formas de funcionamento, que é isso que a gente tem que sempre tá podendo pensar de modo a ampliar a nossa prática, a nossa potência clínica no contemporâneo. Agora, esse ponto, então, assim, né, isso eu estou fazendo só, então, essa recapitulação, para a gente agora entrar, né, nessa questão, e eu fiz a escolha dos textos, né, hoje é o texto O Problema da Afirmação do Desprazer, é um texto do volume 3, e eu escolhi esse texto exatamente porque esse texto é um texto que ele vai ser uma perspectiva, eu acho muito interessante, né, de como Ferenczi vai olhar a temática da pulsão de morte, né, e como ele vai fazer uma leitura muito particular e muito original da pulsão de morte, e que eu diria até que ele vai poder lentamente propor, né, uma leitura da pulsão de morte, né? Primeiro que ela não é uma leitura linear, ou seja, a gente vai ver várias possibilidades de ver vários Ferenczis e várias leituras da pulsão de morte, mas o importante é a gente poder pensar essa complexidade, né, da sua leitura em relação a essa temática, né, e, claro, né, quais as torções que ele faz em cada momento da obra dele. E eu acho importante essa temática da pulsão de morte exatamente para a gente poder pensar um aspecto, né, digamos que, né, não se resume, porque isso eu gosto de frisar, né? O Freud, quando pensou a pulsão de morte, ele vai pensar por várias perspectivas, e uma das perspectivas que o Ferenczi vai valorizar é o aspecto disjuntivo da pulsão de morte, pelo menos nesse texto isso fica muito claro, e como esse aspecto disjuntivo, ele é um aspecto extremamente erótico, ou seja, né, então ele não seria, né, enfim, né, não seria, nesse momento, Ferenczi, ele não está valorizando o aspecto efetivamente destrutivo da pulsão de morte, que é uma das expressões da pulsão de morte, que seria um princípio independente, destrutivo, autônomo, e que, claro, a gente até falou isso na semana passada também, que o problema é que essa perspectiva ela acaba dando margem a um viés, digamos, problemático, né? Quase como se fosse sinônimo do processo do envelhecer, né? O processo do retorno ao zero. Então, ele vai, em alguns lugares, estar podendo valorizar aspectos da pulsão de morte que não, né, são os aspectos mais conhecidos como aspectos do retorno animado, do retorno ao zero, de modo a propor uma leitura da pulsão de morte que não seria marcada por esse princípio destrutivo, autônomo, independente, né? Então, eu diria que o Ferenczi, ele é um pensador do erótico, isso que eu quero sublinhar, talvez como essencial hoje e nas próximas aulas, é um pensador do erótico nas radicalidades do erótico, né? As radicalidades do erótico há, às vezes, uma capacidade do sujeito de produzir destruição, e essa destruição são formas sofisticadas de sobrevivência a experiências de dor e sofrimento. Inclusive, ele vai ver depois, né, no final, na semana que vem, quando ele pensar, né, o Reflexões sobre o Trauma,
que é um tema que eu quero trabalhar com vocês, de como a destruição é um modo de sobrevivência do psiquismo diante das experiências de dor e de trauma. Então, isso, devagar, né, eu vou estar falando com vocês. Mas, no tocante a hoje, é importante pensar que, para a gente pensar, então, esse texto, né, o problema da afirmação do desprazer, o que significa, né, o problema da afirmação do desprazer? Primeiro, a gente tem que pensar de onde Ferenczi ele está partindo para produzir esse texto. Ele está partindo de uma ideia, que é uma ideia importante, de uma leitura, e é uma leitura de um texto freudiano, que é um texto, inclusive, muito trabalhado por autores importantes da psicanálise contemporânea, né, que é o texto A Negativa, ou A Negação, que é um texto freudiano, né, onde ele vai pensar de qual seria, né, a função da negativa, ou seja, o que ele vai entender essa ideia da negação. Então, lembrando um pouquinho, a negativa, ela vai ser, na verdade, é um texto onde o Freud vai estar dizendo de que a negação seria um processo capaz de fazer com que determinados conteúdos, via a negação, pudessem emergir à consciência. Então, a negação, ela já por si só seria uma ação, né, capaz, digamos, de fazer emergir determinados conteúdos até então, digamos, banidos e barrados pelos mecanismos de defesa, e para que esses mecanismos de defesa possam ser driblados, é preciso que a negação entre em ação, e aí aquela frase famosa, aquela ilustração clínica de Freud, que é: eu tive um sonho que não era com a minha mãe. Né? Eu tive um sonho que não era com a minha mãe, é uma imagem, né, clássica de Freud, onde é só pela, né, negação que o recalcado do sonho pode emergir. Só que o que o Ferenczi vai trabalhar é que, na verdade, mais do que a questão, né, da negação, né, como um processo de emergência do recalcado, o que está em pauta é uma determinada cota de desprazer que o sujeito ele vai ter que viver para fazer com determinadas experiências de constituição possam se dar. Então, resumindo, tentando simplificar essa ideia, o que está em pauta é que há experiências que elas são de desprazer e que essas experiências de desprazer elas são necessárias exatamente para o contato com a realidade e a renúncia a essa condição de onipotência. O grande questão que o Ferenczi vai trabalhar é pensar em nome do que eu suporto o desprazer, né? Ou seja, em nome de que, né, enfim, né, digamos, esperanças, é uma expressão que ele vai estar usando, né, que em nome de que anseios eu vou poder estar suportando esse desprazer. Então, a ideia, né, principal é de que eu só posso suportar esse desprazer se eu tiver, na verdade, uma esperança de que esse desprazer ele pudesse estar, né, deixando de estar acontecendo, ou em nome dele, né, enfim, digamos, em nome dessa obtenção de satisfação, ou de um momento do fim do desprazer, é a única forma de eu poder suportar o desprazer. Mas o que é fundamental pensar que no início, né, digamos, da inauguração desse desprazer, ou seja, esse desprazer ele vai acontecer, ele vai se dar como uma experiência que ela não é uma experiência, digamos, não é um afeto a ser suportado, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? De que no início o sujeito ele precisa ele vai viver o desprazer de modo absolutamente inesperado, ou seja, então a inauguração da experiência de desprazer é uma experiência completamente nova e que vai ser vivida, né, de modo bastante doloroso. E nesse processo dessa vivência de desprazer, em algum momento, ao fim desse desprazer, e a partir daí se produz o que a gente poderia chamar da primeira associação de que aquele desprazer ele tem um fim, aquele desprazer ele tem um certo tipo de prazo de validade, e logo ao findado esse prazo de validade, há uma experiência de satisfação até então nunca antes experimentada, nunca antes vivida. Então, pensando na experiência, né, inaugural, né, do contato com o seio, né, a gente pode pensar de que no início da vida, né, psíquica, o que se dá é digamos, uma relação do sujeito na sua origem com o seio, que é uma relação onde não haveria ali, né, esse seio nem seria pensado como seio.
esse objeto ele não seria pensado e tomado como objeto. Então, isso é a questão fundamental da gente poder entender. É de que, no início, esse objeto é contingente, esse objeto já é dado. Então, há uma experiência de amálgama, como a gente viu na semana passada, vital para a constituição psíquica, mas essa experiência de amálgama, onde o objeto ele é uma extensão do meu corpo, uma extensão, né, de mim, e que ele está absolutamente submetido à minha vontade, em algum momento, o que vai acontecer é que né, esse objeto, né, ele vai começar a ser percebido, aí sim, como não uma extensão do meu corpo, não uma extensão da minha vontade, mas um ser independente. E nesse momento de independência, o sujeito vai ser tomado, né, por uma experiência radical de desprazer, né, e essa experiência de desprazer, só que, porém, essa experiência radical de desprazer vai ser uma experiência temporária, e por isso não traumática, e nessa experiência, né, temporária, esse sujeito ele vai ter o contato com o seio de uma outra forma, porque, na verdade, ele vai ter alguma percepção de que esse seio deixou de ser uma extensão do próprio corpo e será algum outro, né? Haverá uma experiência aí fundamental de diferenciação entre eu e o mundo objetal, e a própria experiência do desejo, da experiência com o seio, a partir dessa introdução, dessa falta fundamental, é a partir dessa falta fundamental que a própria experiência de fruição do seio ela vai ter uma magnitude nunca antes concebida, uma vez que há uma busca por esse objeto, há uma conquista desse objeto, né, já não pela lógica da contingência, como se ele me pertencesse. Então, é a falta que inaugura, então, né, o desprazer, melhor dizendo, que inaugura a diferenciação ego e mundo objetal, e o desprazer vai dar lugar a uma fruição do seio como nunca antes vivida, porque, na verdade, haveria um hiato, um intervalo, né, e essa experiência de desprazer, né, produziria um júbilo narcísico, né, e uma fruição do contato com o seio de uma magnitude nunca antes experimentada. Mas antes dessa satisfação, dessa felicidade, o que se produziria seria um afeto primário de ódio, primário de frustração, né? Também nunca antes vivido. Então, é fundamental a gente poder pensar que haveriam, então, afetos de ódio e afetos de prazer e afetos de satisfação e de júbilo narcísico, que esses afetos eles são fundamentais, né, ali para a constituição psíquica. E são afetos que vão inaugurar a relação sujeito-objeto. Ou seja, a partir daí, claro, se constitui toda a ideia de que eu vou ter que estar, aí sim, suportando um desprazer e endereçando, né, para o sujeito, né, um choro enquanto demanda, e essa demanda, aí sim, ela vai levar, né, enfim, né, para, né, digamos, para o desenvolvimento da vida psíquica, e, claro, nesse processo de desenvolvimento, aí sim, né, o que vai se dar, né, nesse momento é essa relação, né, ego, mundo externo, mas o fundamental é que esses afetos, então, de ódio e de amor, eles são experiências primitivas que vão ser fundamentais para a separação entre mundo egóico e mundo objetal, e, claro, todo um processo de negociação para a obtenção desse desejo vai se produzir. Então, esse choro não vai ser apenas uma reação ao desprazer, mas esse choro vai ser uma demanda, e essa demanda envolve que o sujeito suporte um desprazer para poder endereçar. Isso é um ferenze para endereçar ao objeto materno a sua chegada, e, claro, isso é um ferenze que dialoga já com Freud do projeto, quando ele vai falar, né, da ação específica, enquanto haveria um princípio de inércia que ele vai dar lugar a um princípio de constância, e essa tensão da constância, uma tensão tão baixa quanto possível, é fundamental que se suporte para eu poder, né, digamos, construir um choro enquanto demanda, uma relação intersubjetiva, uma ligação com o outro, um endereçamento ao outro. Né? Então, eu digo que tanto o sujeito freudiano e fereziano, nesse sentido, eles têm o mesmo ponto, que seria o seguinte, né? No primeiro choro haveria uma pura reação, né, enfim, né, ao desprazer, e no segundo choro a gente poderia falar de um sujeito enquanto sujeito da linguagem, um sujeito do endereçamento,
por mais primitiva ainda que seja essa dimensão da linguagem. Mas sem a capacidade de suportar desprazer, não poderia haver a experiência da linguagem, a experiência intersubjetiva, a experiência, por que não dizer, né, erótica, estrito sensu. Né? Enfim, né, aliás, o sujeito poderia estar investido num processo primário de negação, né, enfim, né, desse desprazer necessário para o erótico e até cair no processo de autodestruição. Mas o fundamental, então, a gente pensar aqui nesse momento é que haveria, então, em pauta aí, o Ferenczi vai ser muito categórico, que ele vai dizer o que seria esse momento, esses afetos e essa disjunção. Ele vai falar exatamente que o que estaria em jogo aí, nessa experiência de ódio e depois desejo, ódio e amor, né, desprazer e fruição, seria exatamente as ações da pulsão de morte, ele vai usar a expressão disfusão pulsional, como alguma coisa fundamental à vida. Esse é o ponto fundamental que a gente tem que entender, né? O que ele está querendo dizer com isso? Que ao usar o termo difusão pulsional, ele está dizendo a leitura dele das pulsões de morte é que as pulsões de morte elas são fundamentais à vida, enquanto uma capacidade disjuntiva capaz de produzir uma separação a partir de uma experiência intensa de desprazer, mas que com esse desprazer poderá se produzir uma experiência de fruição nunca antes, né, vivida, e todos os desenvolvimentos psíquicos daí derivam, que é esse choro enquanto endereçamento, né, e que isso é fundamental a gente pensar. Então, a gente está pensando aqui que é fundamental de que a disjunção, que é um dos aspectos da pulsão de morte, o desligamento, né, que é uma das tendências da pulsão de morte, vai ser fundamental para a constituição psíquica. Né? Então, vocês veem como Ferenczi, nesse momento, ele está deixando de pensar a pulsão de morte e a própria difusão pulsional, que seria uma baixa de Eros em relação a Thanatos, né? A ideia que ele vai falar da desintrincação pulsional ou da desfusão pulsional, ou seja, haveria a pulsão de morte seria uma força capaz de desligar e esse desligamento ele seria fundamental à vida psíquica. Quem vai fazer se debruçar diretamente sobre essa teoria, embora ele não é exclusividade, né, desse autor, mas ele não dá os créditos necessários a Ferenczi, como outros autores também, né, por uma série de questões, até que isso é um trabalho a ser investigado, alguns autores, inclusive, vão trabalhar porque desse exílio ferenciano até nas produções teóricas subsequentes, é André Green, né, quando ele vai pensar no trabalho do negativo. Né? Toda a temática do André Green, calcada no trabalho negativo, dialoga diretamente com esse Ferenczi, que ambos vão pensar o seguinte: a pulsão de morte, e aí é uma crítica que o André Green fazia a Freud, que eu acho interessante, que o Ferenczi, de outro modo, trabalha o mesmo tema, de que a pulsão de morte ela precisaria ser uma espécie de lente para o que Freud já teorizou. Ou seja, o Green vai trabalhar essa ideia, que o Ferenczi trabalha completamente, de que seria a pulsão de morte precisaria ser uma lente para entender o narcisismo. Ou seja, né, é isso que é uma crítica que o Green vai fazer a Freud. Faltou a Freud ler, né, o narcisismo a partir do seu construto da pulsão de morte. Mas, a partir de um aspecto da pulsão de morte, Green, assim como Ferenczi, vão, na minha opinião, estarem valorizando, né, esse aspecto disjuntivo da pulsão de morte, e por que não dizer o aspecto erótico da disjunção. Né? E esse aspecto erótico da disjunção vai ser um aspecto muito mais valorizado por ambos, no lugar do aspecto desse princípio, né, destrutivo, independente e autônomo. Né? Essa é a ideia fundamental que o Ferenczi vai trabalhar. Né? Então, até aqui, gente, né, tá claro, então, essa ideia, ou seja, do aspecto disjuntivo da pulsão de morte como fundamental à vida psíquica, e quem é um autor também que vai estar, né, bebendo dessa sua fonte, né, assim, quem vai estar trabalhando muito esse tema, né, sem dúvida, né, a respeito dessa experiência, né, ou seja, de frustração enquanto fundamental à vida, vai ser Bion, né, quando ele vai trabalhar, né, a função alfa, a capacidade de pensar. Ele vai trabalhar muito essa ideia quando ele pensar
de que essa ideia, acho que eu falei na semana passada também, que eu acho incrível, que ele vai colocar de que os pensamentos, eles acontecem antes da capacidade de pensar. Né? Ou seja, ele faz uma torção nessa ideia, porque a gente pensa que a capacidade de pensar é a capacidade de produzir pensamento, e ele vai dizer o contrário, que a capacidade de pensar é a capacidade de lidar com os pensamentos. Então, ele vai colocar os pensamentos numa anterioridade em relação ao pensar, e, na verdade, o que ele está chamando de pensamento seriam experiências primitivas, né? Enfim, né? de angústia, né? E que são angústias muito precoces, e essas angústias precoces elas vão ter que ser ali, né? Projetadas no objeto materno e recebidas do objeto materno e suavizadas para que a construção psíquica se dê. Então, assim, o que eu quero sublinhar, pensamento aí é uma experiência emocional e o que o psiquismo, com as condições que ele tem, pode fazer com isso. Porque, no fundo, é isso que importa. Ou seja, o psiquismo do bebê, ele vai ser um psiquismo que vai, né, fazer algo desta experiência emocional, fazer algum tipo de trabalho dessa experiência emocional, e é o tipo de trabalho que vai se produzir que vai influenciar o futuro desse psiquismo. Né? E aí, claro, a gente está falando de um ambiente, de novo, que seria capaz de poder emprestar os seus recursos psíquicos para, né, digamos, para que essa angústia arcaica ela se mantenha num certo tipo de limiar, e esse limiar é o que produziria, na verdade, um certo desenvolvimento psíquico, né, posterior, digamos, saudável, digamos assim. Mas é óbvio que a gente vai ver na clínica, inclusive no próprio Ferenczi, né, o quanto há várias falhas nessas experiências ambientais, e essas falhas elas vão ser trabalhadas, né, enfim, como produtoras, causadoras de inúmeros problemas, mas ainda assim ele vai pensar que mesmo nas falhas traumáticas, nas falhas ambientais graves, o que vai se produzir é exatamente uma capacidade do psiquismo se reinventar diante do trauma. Essa é uma outra questão que ele vai trabalhar provavelmente na semana que vem, que é a ideia desse psiquismo que ele vai se destruir para sobreviver. Aí é um outro recorte do Ferenczi da pulsão de morte também, no aspecto destrutivo da pulsão de morte, mas uma destruição que ela é fundamental à vida. Essa imagem eu acho fundamental, ou seja, há uma destruição que é o que viabiliza a vida acontecer. Mas isso a gente vai falar quando a gente trabalhar nas reflexões sobre o trauma e no diário clínico, no aprofundamento desses temas. Né? Mas, nesse momento, o que o Ferenczi está trabalhando, então? Ele está pegando um aspecto da pulsão de morte e um aspecto positivo da pulsão de morte, enquanto uma disjunção e de uma série de afetos primitivos produzidos por essa disjunção e o valor dessa disjunção e desses afetos como uma experiência, né, posterior, né, possível ali, né, de desenvolvimento psíquico. Até aqui, gente, o que ficou para vocês enquanto questões dessa primeira imagem, dessa primeira ilustração? André, não tem alucinação do seio. Então, a gente pode pensar que nesse caso, esse que é o fundamental do Ferenczi, né? Porque o Ferenczi ele vai pensar o originário, né? Em várias, digamos, etapas, digamos assim, que a gente poderia falar, né? E o que é o interessante do Ferenczi é que ele vai poder pensar esse originário numa anterioridade em relação a Freud, né? No sentido dessa vida intrauterina, que seria uma vida sem desejo, uma falta da falta, né? E que há sempre uma atividade regressiva, né? Enfim, que o sujeito estaria querendo retornar a essa condição, né? Então ele vai pensar numa anterioridade em relação a Freud, mas ele não vai deixar de contemplar as outras etapas do desenvolvimento psíquico. Então ele vai pensar sim nessa falta, né? Enfim, nessa falta, digamos, inerente ao nascimento, mas ele vai já ter um diferencial onde ele vai pensar de que essa falta, que também é marcada por um desamparo, no sentido, mas ele ainda vai pensar de que, nas condições normais, esse ambiente ele não seria traumático, ou seja, então ele não vai pensar a ideia de um trauma ao nascimento, mas ele vai pensar, sim, de uma experiência de privação, uma experiência temporária de privação, e que vai orientar
a lógica desejante, né? Ou seja, no sentido que a lógica desejante, mas ele não vai localizar a lógica desejante unicamente na experiência do nascimento. Ele vai colocar a lógica desejante numa anterioridade, ou seja, em última instância, né, o desejo ele se refere a um antes do nascimento. Mas, claro, que há no nascimento experiências de dor, no sentido de a falta, né, quando esse seio deixa de ser contingente e passa a ser um seio que eu fico privado dele, é como se uma parte de meu corpo agora não faz mais parte de mim, né? Ou seja, aquela parte não mais me pertence, não é obediente à minha vontade, e nesse processo de obediência, ele vai produzir, né, enfim, né, digamos, todo aquele processo de, né, de busca, de demanda, de endereçamento e de... Agora, a questão, claro, ele vai, inclusive, usar uma expressão que eu gosto muito, que ele vai dizer, né, tem uma hora que o sujeito vê que os objetos não são obedientes à sua vontade. E nesse, a não obediência da sua vontade, ele vai falar de que é quando a criança percebe a malícia das coisas, quando o bebê perceber a malícia das coisas, de que agora eu tenho que negociar, né, com esse objeto materno, que agora é um objeto, para poder viver uma experiência de fruição próxima à experiência anterior de onipotência. Não é a mesma experiência, porque eu tenho que fazer concessões, negociações, mas há algo daquela experiência anterior que é revivida nesse momento. Mas, então, não sei se eu te respondi, porque o desejo ele está, então, associado, né, a várias dimensões. O desejo desse intrauterino e o desejo, sim, de, pela negociação com objetos, numa outra etapa, de poder obter o prazer que decorre dessa negociação. Mas o fundamental é uma boa negociação com o objeto, que agora é um objeto, depende da experiência de onipotência. Isso é que o Ferenczi vai bater muito nessa tecla. Ou seja, se eu vivi a onipotência de modo precário, a minha relação de negociação com o objeto vai ser uma negociação problemática, né? Essa questão é fundamental. Mas o desejo, então, ligado à falta, ele vai ser contemplado, mas haveria uma anterioridade, haveria um desejo de outra coisa antes, né? Mas ele vai conceber a experiência da falta, mas ainda assim, sem ser pela perspectiva traumática. Mas que sim, haveria afetos primitivos de sofrimento que não seriam trauma. Né? Nesse momento, o Ferenczi ele vai trabalhar sofrimento não como trauma. Depois ele vai fazer toda uma ideia da dor como trauma, mas ele vai dizer que em condições ambientais, né, saudáveis, ou, né, digamos, isso não, ele não está falando de uma idealização, mas, em geral, a maior parte das experiências seriam experiências ambientais saudáveis, onde haveria apenas dor e não trauma, para depois que a gente chegue no trauma, né? E aí, claro, nessa experiência de dor e não trauma, haveria frustração, haveria prazer, haveria dor, haveria prazer ou haveria desprazer, para depois haver um prazer nunca tão intenso, e haveria, sim, um desejo de buscar a reprodução dessa experiência, né? Haveria uma falta dessa experiência que ele buscaria o tempo todo buscar e, para isso, suportar um desprazer. Não sei se eu te respondi, se você queria falar mais alguma coisa. Não respondeu. Se ninguém quiser perguntar, eu queria também discutir uma coisa com você, que a gente até discutiu no nosso grupo terapêutico na semana passada, que é em relação ao que o bebê internaliza, ele se identifica a capacidade de vinculação da mãe, né? Uhum. No que isso vai influenciar depois? Porque se ele teve uma boa experiência de satisfação, né, com a mãe, nos moldes do Freud, ou se ele conseguiu identificar essa capacidade de vinculação, no que isso vai diferenciar depois? Porque, no final das contas, se ele não conseguiu, se ele não conseguiu internalizar essa capacidade de vinculação, se não é uma mãe que tem uma capacidade de vincular, ele também não vai conseguir desenvolver a vinculação. Mas se ele não teve também uma boa experiência de uma mãe suficientemente boa, vamos colocar nos moldes do Winnicott, ele também vai ficar com dificuldade nas relações interpessoais. Então, qual que é a diferença entre ele ser inato isso ou de ser uma identificação, a capacidade de vinculação? Deu para entender qual que é a minha dúvida? Então, deixa eu ver se eu entendi, porque, na verdade, quando você levanta o tema do inato,
é que seria se fosse alguma coisa já dada, né? Ou seja, já inerente à constituição psíquica, ou seria alguma coisa produzida nessa experiência intersubjetiva. Né? O que o Ferenczi vai radicalizar, ele vai radicalizar o viés intersubjetivo da constituição psíquica. Né? Então, na verdade, ele vai estar falando que desde o início, né, haveria uma relação, e essa relação ela é fundamental, né, para que digamos, ela é a própria definição de um bom ambiente. Um bom ambiente, no fundo, é uma boa relação, enquanto uma capacidade precoce de relação entre duas partes que possam psiquicamente produzir uma relação capaz de criar recursos para uma vida posterior possível em relação às realizações básicas da vida. Então, a questão fundamental é que toda essa teoria do mau ambiente ou da má relação, né, ou do mau encontro, uma imagem que eu gosto de dizer também, ela vai ser primeiro deduzida na experiência clínica como uma teoria do sujeito, um originário do sujeito. Então, no fundo, essa teoria toda e toda essa mitologia ferenciana, ela serve, Marilei, exatamente para a gente poder criar uma mitologia do analisando, que ela vai ser criada a partir da radicalidade, digamos, de seu sofrimento diante das experiências de frustrações inerentes à vida. Então, na verdade, toda essa mitologia, toda essa cena primária, é alguma coisa que ela só vai ser hipotetizada a partir da incapacidade psíquica de lidar com certas experiências de frustração. Então, são sujeitos que, diante, por exemplo, de uma experiência de perda, não conseguem virar a página. Né? E eu acho que o Ferenczi ele vai ser um autor que, por exemplo, ele vai ampliar muito a noção da problemática do luto, ou das problemáticas do luto. Porque a gente pensa muito a problemática do luto associada à temática, por exemplo, da melancolia. E a melancolia é um microcosmos da problemática do luto. O que é, em última instância, a questão, né? O luto? O luto é a capacidade de poder viver perdas, né? E viver novos ganhos, novas aquisições. E, na verdade, há várias narrativas sobre a dificuldade do luto, ou várias modalidades de dificuldade do luto, de problemáticas do luto, e que a melancolia é uma delas. Inclusive, essa ideia, por exemplo, alguns autores, que eu acho que eu falei na semana passada, não sei, que é o Abraham Torok, eles vão falar exatamente disso, de que se eu internalizo a mãe, mas não internalizo a capacidade da mãe amar, se a mãe ela tem uma função suficientemente boa, onde há um objeto, né, que é internalizado, mas não sua capacidade de se ligar a outros objetos, esse outro vai virar uma espécie de figura, né, vai produzir dentro do sujeito uma espécie de altar, né, que é um altar que ele, na verdade, vai ser sempre objeto de adoração, e essa adoração produz a impossibilidade de novas experiências de idealização, ou seja, a mãe vira uma espécie de Deus a ser, né, valorizado e ali, né, enaltecido, e nada nenhum outro objeto pode se rivalizar com essa figura. Né? Então, tem alguns autores que vão trabalhar, por exemplo, a problemática da incorporação, né? Que é o Abraham Torok, que vão trabalhar a incorporação exatamente como uma impossibilidade do processo introjetivo, que exatamente esse êxito da onipotência, esse amar ou amar, não objeto. Se eu amo o objeto fica internalizado dentro de mim. Abraham Torok vão usar a imagem de uma cripta como alguma impossibilidade do luto que fica incrustada em mim de modo silencioso, totalmente diferente, por exemplo, da lógica melancólica, onde o sujeito, ele, né, na verdade, não sabe, né, enfim, né, de que a página não é virada, como se ele tivesse ali alguma coisa incrustada dentro dele, em camadas muito profundas, e que, claro, vão produzir outras dificuldades de poder viver novas experiências eróticas. Mas, no fundo, então, é a falência do erótico que vai nos levar a produzir essas mitologias. Na verdade, a mitologia ferenciana tem esse objetivo, de fazer com que a gente amplie, né, as nossas hipóteses a respeito do que na clínica a gente vive, de analisandos que não conseguem seguir adiante nas suas experiências, né, enfim, né, digamos, de frustração, de sofrimento e perda, muito para além da lógica melancólica clássica, né? E aí esse é um tema que eu acho bem importante nesse sentido. Então, nesse sentido, o que importa é o que
vai se deduzir a partir da impossibilidade, né, de suportabilidade da frustração. Né? Esse é o ponto que a gente poderia pensar, né? Mas ouvir um pouquinho vocês mais, gente, o que ficou aqui a partir desse ponto, que a Marilei falou, o que vocês estão pensando a respeito do que a gente está discutindo. Eu fiquei pensando na mãe melancólica, né, que não consegue refletir no olhar do filho, né? O filho não se vê no olhar da mãe. Fica faltando essa capacidade de... como é que você falou do referência? Ele se identifica com a capacidade de se relacionar. Como é que é? Você falou? Vincular. Ligar. Isso. Vincular-se, né? Então, eu acho que é uma das piores situações para um bebê que não tem essa possibilidade de se vincular com a mãe, se olhar pelo menos, né, me passou isso pela cabeça, de poder ter essa constituição de se ver no olhar da mãe, e por conta dessa incapacidade da mãe de poder se vincular a ele. É por aí? Você tem toda a razão, Vera, é por aí. E agora, esse olhar ausente da mãe, né, que a gente está falando, que vai inviabilizar essas novas capacidades, né, essas novas possibilidades de erótico, né, do erótico, ou seja, como a gente colocou, né, isso sempre é uma ferramenta, é uma espécie de material a ser utilizado, né, como um amplificador da escuta, ou seja, a partir das experiências clínicas, né, dessa vida não avançar, dessa vida que ela não se dá, é a partir daí que a gente vai criar essas mitologias dessa ausência desse olhar, né, enfim, desse olhar que não se dá, né, no sentido de uma mãe que não estava lá. E o Ferenczi tem um texto que eu acho que é fundamental também a respeito disso, que é A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte. Embora nesse texto, A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, Ferenczi ainda vai valorizar, né, um aspecto freudiano da pulsão de morte também, que é um texto que eu nem botei no programa, mas ele está na bibliografia que eu coloquei para vocês, que ele está nesse texto, no volume 4, onde ele vai pensar exatamente de uma ideia da pulsão de morte enquanto esse retorno ao zero, esse retorno inanimado, ou seja, que o sujeito ele poderia, né, enfim, né, digamos, as pulsões de morte, se elas fossem predominantes, o sujeito voltaria a essa condição de não vida, e ele vai estar valorizando esse aspecto da pulsão de morte, que eu considero pessoalmente meio problemático, né? Mas ele vai, ao mesmo tempo, pensar de que seria um mau acolhimento que levaria o sujeito à morte, né? Então, ele vai, nesse sentido, embora ele valorize esse aspecto da pulsão de morte, ele vai valorizar também o aspecto ambiental, dizendo: se uma criança não se sente acolhida, né, enfim, né, eu vou criar uma doença para morrer. Ele vai falar de sujeitos que não são bem-vindos ao mundo. E o que ele coloca, uma ideia interessantíssima, que eu acho que é mais uma ampliação, né, digamos, da problemática da disfusão pulsional, ou da problemática de Eros, ou, né, um Eros que digamos, precário, porque isso que é, para mim, o essencial do Ferenczi. O essencial do Ferenczi é que ele vai pensar várias modalidades da precariedade de Eros. Mas ele vai pensar que o Eros precário, ele pode levar até a morte, onde um mau ambiente pode fazer uma criança morrer, né, a seu modo, usando a expressão dele, que ele vai dizer exatamente, vai dialogar diretamente com a noção do hospitalismo, onde haveria milhares de crianças que morreriam mesmo com cuidado, né, biológico, mas não cuidado erótico, não olhar erotizado para elas. Agora, ele vai dizer uma coisa que eu acho muito interessante também, que aí eu acho um Ferenczi precioso, que ele vai dizer: mas o sujeito ele pode não morrer, ele pode apenas desenvolver um pessimismo diante da vida. E essa ideia eu acho fundamental, né? O pessimismo, ele vai usar o pessimismo como um instrumento clínico. Vai dizer: existem analisandos que eles são pessimistas. E o pessimismo é uma expressão da precariedade de Eros.
mas, ao mesmo tempo, da potência de Eros também. Esse é o paradoxo. Porque eu vou viver com o não olhar. Eu vou ter uma narrativa do olhar que faltou. Então, ser pessimista é uma forma de sobrevivência. É uma expressão da precariedade ambiental, da precariedade erótica, desse olhar, como você colocou, desse olhar que ele digamos, ausente, né? Assim, porém, né? Ele vai encontrar modos, muitas vezes, de sobreviver a esse olhar ausente. Isso eu acho que ajuda muito para a clínica, porque a gente pode estar olhando o copo meio vazio, né, de pensar o que esse sujeito não consegue, o que esse sujeito não é capaz de fazer, e até cair numa armadilha, até, digamos, normativa, de ficar imaginando que ele deveria alcançar determinadas experiências que a maioria das pessoas alcançam. Isso, eu estou falando de alguma coisa absolutamente automática do analista enquanto um ser humano que vai se compadecer pelo que esse analisando não consegue fazer. Mas, ao mesmo tempo, o que se dá também esse pessimismo ou essa visão niilista da vida foi uma forma de sobreviver à aridez erótica, que eu acho isso de uma potência muito grande. Ou seja, no sentido do sujeito poder ver de que tem uma autora que eu adoro, que eu acho que ela dialoga muito com Ferezi também, que é a Lambotte, que ela fala sobre o discurso melancólico, que é um livro belíssimo, que ela vai dizer, ela vai pensar que o melancólico não seria um psicótico, né? Ela vai pensar que a melancolia seria uma quarta estrutura. Eu nem vou entrar nesse mérito de modo algum, mas a ideia interessante que vai dizer de que o sujeito cria uma narrativa do não olhar materno. Isso eu acho fundamental, isso eu acho muito interessante, né? De que o não olhar, ou seja, eu tenho todo um pessimismo, todo um negativismo diante de toda a experiência erótica, e esse negativismo foi a minha forma de poder criar uma inscrição para a aridez ambiental originária. Então, é um modo defensivo de lidar com a realidade que foi difícil, né? Perfeito. E é um modo de lidar com a realidade que foi difícil e é um trabalho psíquico da falência ambiental. Ou seja, eu crio uma narrativa para a aridez erótica. Né? Tem uma analisanda que eu lembro sempre, que ela falava isso sempre para mim, né? Ela falava, né? De que ela falava, estou esperando, né? O meu antigo namorado voltar. E ela me endereçava essa análise, dizia, né? Todas as minhas amigas dizem, vira a página, esquece esse homem, e ela falava para mim, já dava muitos recados na transferência para mim, dizendo, sabe que quando essas amigas falavam para mim, né, para eu esquecer esse homem, eu rompia com elas, né? Eu terminava com elas. Então já estava me dando um recado muito grande dizendo aqui, não me venha fazer coro com as minhas amigas, né, dizendo de que eu tenho que esquecê-lo. E, na verdade, esse não esquecê-lo tinha uma função, toda uma função estruturante desse outro que vai voltar. Né? Enfim, né? E aí tinha uma narrativa da ausência, mas uma ausência que havia uma esperança que tinha uma função psíquica, independente da realização dessa esperança, e que essa esperança tinha uma função estruturante. Né? Então, a gente brincava, eu já falei desse caso aqui algumas vezes, que era uma clínica, né, do enquanto isso. Era uma clínica do enquanto ele não vem. Né? Ou enquanto ele não virá. O que se produzirá enquanto, né, ele não volta. Né? Então, é uma ideia de a gente poder pensar de que há uma potência, e essa ausência, que era, claro, naturalmente, em termos objetivos, era produtora de sintomas, produtora de sofrimento, mas, ao mesmo tempo, havia por detrás daquela sintomatologia uma função absolutamente estruturante. Essa analisando, me lembro que ela dizia, né, de que se eu perder essa esperança, essa certeza, eu vou perder tudo. Então, isso era fundamental, ela dizia, né? Ou seja, essa esperança, por mais desconectada da realidade que seja, isso é o que me mantém vivo. Então, acho que essa questão é fundamental, né? A função da esperança, por mais desconectada da realidade que seja. E o analista pode ficar num lugar de tentar demover o sujeito, desconstruir essa crença,
e essa desconstrução ela pode ser desestruturante. Então, esse ponto eu acho fundamental, né, para a gente poder tocar. E aí, claro, né, a gente pode pensar, ilustrar clinicamente essas questões, mas eu queria, antes de entrar, eu até tenho um fragmento clínico que talvez eu queria dividir aqui um pouquinho com vocês para ilustrar mais essas questões também, já tentando criar ensejo para essa questão da aridez e do trauma, que a gente vai ver a partir da semana que vem, mas eu queria ouvir um pouquinho mais o que ficou de questões antes de entrar nessa ilustração. André, eu entendi, então, que essa experiência satisfatória de onipotência, ela depende, é completamente ligada ao nível de erotização, é isso, do bebê, é isso que vai dar elementos para que ele tenha boas experiências de onipotência, é isso? No fundo, Carolina, então a questão exatamente, essa experiência de onipotência, ela depende de uma capacidade erótica do outro materno e a capacidade do sujeito estar internalizando essa capacidade erótica, por isso que eu gosto muito de usar a expressão do mau encontro, que alguma coisa não se produziu, né, nessa experiência, aí, claro, pensando quando tudo vai mal, né, ou seja, e esse tudo vai mal, ou seja, quando o erótico não se produziu nessa relação, desde a origem, e esta relação, que é a capacidade erótica do outro materno internalizada pelo bebê, é essa experiência que ela vai ser criada como uma mitologia a partir do sofrimento que nos é endereçado na transferência. Né? Essa questão ela é fundamental da gente poder entender. Ou seja, né, no fundo, essa teoria toda serve para isso. Serve para a gente poder criar uma dedução no a posteriori do sofrimento psíquico endereçado ao analista. Né? Que é, claro, aí também já talvez entrando um pouco na temática do traumático, né? A gente vai ter que pensar também, né, no que é, né, vivido, né, enfim, também na transferência, né, a partir dessas experiências que a gente está hipotetizando aqui. Porque isso é importante frisar, né? Lembrar um aspecto da introjeção. A introjeção, ela é uma experiência erótica bem-sucedida, digamos, e caso essa experiência erótica seja mal-sucedida, se produzirá uma problemática da introjeção. A problemática da introjeção, ela vai ser deduzida a partir do sofrimento endereçado a nós. E o fundamental é que essa má experiência de introjeção, ela é alguma experiência, né? Ou melhor, vou começar pelo outro caminho. O êxito da introjeção vai produzir a continuidade do processo introjetivo. Né? Ou seja, o processo introjetivo não é um processo que ele é datado, ele é restrito à experiência de inauguração. Por isso que o Ferenczi vai trabalhar de que a ideia de introjeção é transferência. Porque ele vai pensar de que cada experiência erótica bem-sucedida produzirá a ampliação egóica. A ampliação egóica é um processo permanente. E experiências traumáticas da vida, ou, né, experiências de frustração na vida que vão, né, ser gatilhos desse repertório erótico já frágil, né, vão produzir, né, digamos, experiências, né, digamos, problemáticas na vida, na constituição. Agora, fundamental a gente poder entender que o analista, então, ele na transferência, ele tem um papel não apenas de um agente a investigar e trazer à tona os padrões psíquicos já realizados, mas tem um aspecto inaugural na experiência de transferência. Porque a análise vai ser um lugar que vai ter a função de poder visar a manutenção da atividade introjetiva. Então, isso é fundamental, ou seja, né, inclusive de até, numa certa medida, de inauguração de uma certa atividade introjetiva. Ou seja, a problemática introjetiva, ou seja, haveria uma problemática introjetiva que vai ser deduzida, e a análise seria o papel de tentar ampliar essa atividade introjetiva a partir da experiência de transferência.
Então, muitas vezes, o analista vai ter que ali viver algo com o analisando, e esse algo ele vai, de alguma maneira, ser exportado para a vida objetal, atual daquele analisando. Isso, claro, falando de um projeto, né, que vai também, né, para que isso aconteça, muita coisa vai ter que ser vivida entre analista e analisando, e que, claro, mas que tem esse caráter inaugural. Então, tem afetos vividos na relação analista-analisando, né, enfim, que vão ser fundamentais para esse processo, né, de expansão psíquica. E, inclusive, o Ferenczi vai dizer de que, no final de uma análise, a vida teria que ser revisitada, como se a análise tem um papel de revisita do que se produziu na vida, né, no sentido de ir na vida, né, digamos, antes da análise e no decorrer da análise, o que se modificou, o que essa análise pôde, né, trazer, né, na vida do analisando, e a própria relação transferencial também vai ser revisitada. Ou seja, como era a relação do analista com o analisando no início de uma análise e o que essa relação ela foi se modificando. Ferenczi, inclusive, vai dizer muitas vezes de que a gente acha, por exemplo, como na neurose clássica, de que o analisando começa se mostrando bem educado, afável, simpático, né, cooperativo, e depois as agressividades, por exemplo, dele vão surgir. E o que o Ferenczi vai dizer é que muitas vezes é o contrário que acontece. Muitas vezes o analisando ele vai ser extremamente agressivo no início de uma análise, para que, a partir da suportabilidade do analista a essa agressividade, possa aparecer o lado terno, o lado doce do analisando, que foi, na verdade, é quase como se fosse uma criança adotada, que ela vai causar um inferno na família adotiva, para que ele esteja testando a capacidade real dessa família amá-lo, para que nesse teste ele possa apresentar o lado dele de amor, de empatia, de entrega, né, e de entregar-se à adoção dessa família. Então, é uma imagem que eu acho muito interessante para pensar que é isso que a gente muitas vezes vai viver na transferência. Né? Ou seja, a gente vai ter que... O Ferenczi usa uma imagem que eu adoro, que é a imagem do João Bobo, de um analista que deixa-se bater até o analisando cansar e desse cansaço alguma coisa se inaugurar. Né? Claro que eu estou falando isso, obviamente, tá, gente? Né? Não vamos levar, né, ao pé da letra, mas, em alguma medida, o Ferenczi vai ser um dos autores que mais vai trabalhar com a temática da transferência negativa, como alguma coisa que, como nesse diálogo entre Freud e Ferenczi, do análise terminável e interminável, não vai ser uma coisa que ela vai estar presente ou ausente, ela sempre estará lá. Então, seria mais ou menos isso, Carolina, que eu, a partir daí da sua pergunta, pensei. Né? Uhum, legal. Uma questão mais, gente? Vocês estão pensando a partir do que foi colocado? Bom, então só eu queria frisar um pouco, assim, né? Mas vamos devagar pensando assim, né? Agora, nesse analisando, né? Porque aí o grande tema que eu acho que fica, né, para pensar essa questão ferenciana, e aí já tentando entrar um pouquinho, tentando criar uma espécie de terreno para a gente pensar em certos impasses que vão ser vividos na clínica, e que eu acho, inclusive, na clínica contemporânea, né, em relação a essas modalidades da falência do erótico, né, porque esse é um tema, né? Outro dia, analisando, até citando o Bauman, né, ele me trouxe essa imagem que eu achei muito bonita, que ele falou de que, por exemplo, por que nós somos hoje tão acelerados? Né? Por que nós ficamos correndo, ele usou essa imagem, né, tão rapidamente numa superfície do gelo, né, na superfície. Né? Por quê? Porque o gelo é muito fino. Então, essa ideia, né, que eu achei muito interessante, né, de que há uma aceleração, né, enfim, que ela produziria, né, ela se daria pela fragilidade do solo, né, digamos assim, por debaixo do sujeito contemporâneo. Aí, claro,
eu não vou também entrar muito nesse mérito, mas eu gosto sempre de pensar essa questão, né, que haveria, né, uma questão que seria da ordem do erótico, como a gente viu aqui, dessa relação transferencial fundamental, mas haveria também, eu acho que sempre é importante a gente frisar isso, no meu artigo eu falei um pouquinho sobre isso, né, de que a gente teria estar sempre com um desafio pela frente, que qual é? Da mesma maneira que haveria uma repressão, aí eu estou usando repressão no lugar do recalque, né, para pensar, a repressão, haveria algo da cultura a reprimir, né, o sujeito, ou seja, uma repressão de cunho social, ou seja, uma ação, né, de violência da coletividade sobre o indivíduo, e cada cultura tem a sua modalidade de repressão, sua modalidade de violência sobre o indivíduo. E a psicanálise, ela surgiu em que contexto? Ela surgiu exatamente, né, enfim, né, de uma repressão à sexualidade, e uma repressão especificamente à sexualidade feminina, que, na verdade, produziu uma consequência psíquica dessa repressão, que foi o recalcamento. Então, sempre fazendo esse paralelo. A repressão produz o recalque. A repressão produz o sofrimento neurótico, o sofrimento histérico, por exemplo. E foi daí que a psicanálise surgiu. Enquanto 2.000 histéricas internadas em Salpêtrière, né, que, na verdade, elas eram olhadas, enxergadas como, né, marcadas por problemas cerebrais e problemas, consequências corporais de problemas cerebrais, só que não havia problema cerebral nenhum, não era um desafio à ciência, né? A ciência estava em xeque naquele momento, e a psicanálise nasceu nesse terreno. E nosso desafio é pensar sempre qual seria, hoje, a repressão, a violência da nossa cultura hoje, e quais as consequências psíquicas disso. Eu gosto sempre de pensar essa questão. Então, muitos autores, tem um autor que eu até cito nesse artigo que eu compartilhei com vocês, que é um autor que, embora eu tenha muitas concordâncias e divergências dele, até em relação à leitura da psicanálise, que é uma leitura problemática num certo aspecto, mas eu acho que ele tem muita utilidade para nós psicanalistas, que é um coreano chamado Byung-Chul Han, onde ele vai falar exatamente de que hoje as patologias, né, contemporâneas seriam as patologias do esgotamento. Seriam as patologias da performance, né? Do excesso de performance, e que esse excesso, ele, por exemplo, no lugar, né, digamos, das conversões, né, histéricas, como no início da psicanálise, o que se produziria hoje seriam, como fenômenos que seriam, sim, desafios ao analista hoje, que seriam as compulsões, os transtornos alimentares, o burnout, por exemplo, assim, no burnout, os transtornos de déficit de atenção, TDAH, né? Ou seja, então, as depressões, inclusive, que não são de fundo, digamos, que não tem uma fenomenologia da paralisia, mas uma fenomenologia da agitação, da aceleração. Então, assim, são novas sintomatologias contemporâneas que falam de novas repressões da cultura. E que, na verdade, o desafio do analista hoje, né, é pensar exatamente, né, ou seja, quais seriam, né, os imperativos sociais, né, que produziriam essa nova sintomatologia, da mesma maneira que Freud fez. Freud, a partir de uma certa sintomatologia, a sintomatologia conversiva, ele pôde entender também, de alguma maneira, o que havia de repressor naquela cultura, que era uma impossibilidade da sexualidade feminina ter uma existência. E a grande questão é a gente poder pensar hoje, a partir dos fenômenos que nos são endereçados, qual seria, né, enfim, a repressão, a violência da cultura hoje. Né? E isso vai nos levar a ampliar também a psicanálise, que ela está sempre tendo essa interface entre o individual e o cultural. Né? Ou seja, e isso eu acho que é até um legado, né, tanto de Freud como de Ferenczi, vão pensar nessas temáticas. E por isso, né, claro, eu acho que tem algo do psiquismo, né, enfim, digamos que foi objeto de abordagem em Ferenczi, vai ser muito útil para a gente poder pensar nessas temáticas. Por isso que, inclusive, o tema do trauma, né, enfim, ele vai ser um tema tão importante, exatamente porque o trauma fala de uma impossibilidade de trabalho psíquico. Essa questão acho que é fundamental. Né? O que está em pauta hoje seria, fundamentalmente, não uma lei paterna
e suas, né, consequências, mas seria exatamente a ausência desta lei e, claro, as consequências psíquicas daí derivariam. É claro que eu não vou entrar muito nessa temática, mas isso acho que é importante frisar, e eu acho que haveria, né, algo da ordem do processo introjetivo, que hoje, né, ele estaria, digamos assim, haveria algo da cultura que dificultaria o processo introjetivo. Esse é o ponto que eu queria chegar e o valor do pensamento ferenciano hoje. Por quê? Porque o processo introjetivo há uma certa lógica social baseada na performance e baseada no imperativo superegóico tirânico que ele levaria, né, a uma falência do erótico, uma problemática do erótico, uma problemática do processo, né, enfim, né, de expansão egóica, de ampliação erótica. Inclusive, né, esse autor Byung-Chul Han, ele vai falar exatamente de que, por exemplo, a própria lógica dos algoritmos, por exemplo, né, ela vai levar a um isolamento, né, em si mesmo, ou seja, você começa a receber apenas uma extensão de seu próprio ego, uma extensão de seus próprios gostos, uma extensão de suas próprias vontades, e a experiência do confronto com a diferença, a experiência da alteridade, né? Tem um livro belíssimo do Byung-Chul Han que é A Agonia de Eros, que está na referência está nesse artigo que eu coloquei para vocês, que exatamente ele vai dizer de que há algo na lógica, né, contemporânea, na ideia das redes sociais. Tem um filme, né, um belíssimo agora, que até o Benilton Bezerra falou disso numa apresentação na Speed, ele acho que vai até estar aqui com vocês também aqui no Instituto, né? Ou seja, que ele falou desse filme, que eu acho um filme interessantíssimo, passando agora, né? Que é O Dilema das Redes, né? Que é um filme que já tinha me intrigado muito, que O Dilema das Redes é uma experiência, é uma ilustração contemporânea, clara, de um imperativo cultural que ele leva à falência do erótico. Erótico enquanto o contato com a diferença, o contato, né? Exatamente, ou seja, eu vou ficando numa bolha onde eu vou recebendo por uma equação, né, cada vez mais apenas, né, enfim, né, a minha imagem, né, num espelho. Eu vou ficando, a cultura vai produzindo verdadeiras bolhas narcísicas, e que essas bolhas narcísicas elas são, né, digamos, produzem como consequência a morte de Eros enquanto contato com a diferença, o contato com a alteridade. Então, essa imagem também eu acho importante frisar, e que, claro, eu acho que mais do que nunca, né, a experiência da análise, ela fala exatamente para essa impossibilidade, né, enfim, de estar tendo esse contato com a diferença, e, claro, e todas as consequências disso, desde consequências políticas, né, desde consequências familiares, né, e a gente pode, inclusive, pensando numa questão bem atual, que eu vivo isso diariamente na minha clínica, e com certeza vocês também, hoje o contato com a diferença, a partir da experiência da pandemia, por exemplo, é uma questão de todo dia, né? Todo dia, várias vezes ao dia, onde você tem, por exemplo, familiares que têm um pensamento em relação à pandemia diferente e não conseguem estar ali criando, muitas vezes, um arranjo, onde eles vão ter que criar algum acordo entre a escolha de um e a escolha de outro. O modo como um vai encarar a pandemia e o outro como o outro vai encarar a pandemia. Ou seja, já é uma evidência, assim, né, dessa, né, dificuldade do erótico, né, onde não haveria arranjos, né, e o papel do analista seria exatamente poder lidar com a diferença, né, um outro que pensa de uma outra forma, e como eu vou poder criar uma existência que nem seja leve a minha anulação e nem a anulação do outro. Então, já é uma ilustração dessa problemática erótica contemporânea, né? E que é uma questão absolutamente atual, mas aí, claro, nem vou me estender muito nesse ponto, mas eu acho que é só para poder ver como essa questão da introjeção, eu acho que é um mecanismo de expansão egóica fundamental, né, para a gente poder pensar tanto a construção psíquica como as problemáticas que estamos vivendo hoje no nosso dia a dia, né, do consultório. Inclusive, a própria análise online, por exemplo, isso foi muito debatido no início da pandemia, mas que é um tema
que ainda vai ser objeto de muitos estudos e questões. Mas, gente, ouvi um pouquinho mais vocês nesse final. Tinha só umas questões para colocar, mas eu queria ouvir mais um pouquinho vocês antes de colocar algumas questões finais. Bom, eu vou me colocando aqui, né? Assim, e vocês vão me interrompendo, tá, gente? A hora que vocês quiserem colocar alguma questão, tá? Vocês fiquem à vontade para colocar, mas está aberto aqui a gente discutir. Eu só queria frisar, então, alguém quer colocar alguma coisa? Eu queria só falar uma coisa do claro. texto que você desse sujeito depressivo narcisista, que é esse excesso, né? O sujeito que só fala de si, que não consegue absolutamente perceber o outro, né? A depressão dele, a dor dele, o sofrimento dele, né? Podendo a família estar um caos, outras questões acontecendo, e ele continua, né, no seu próprio eixo, ou fora do eixo. Eu achei isso bastante interessante do texto lá do Han, né? Se você podia falar alguma coisa sobre esse viés da depressão, né, com o narcisismo ali na boca da cena, né? E o que me faz questão é um excesso de narcisismo ou uma depressão? Pois é, e é muito interessante. Isso tá... Fala. Não, é isso. Mas, Cláudio, eu acho fundamental essa tua colocação, né? Assim, né? E acho que é um tema que é muito interessante ser explorado, porque pensando nessa lógica introjetiva, e por isso que a questão, né, e eu acho que a questão erótica do Ferenczi, o eros ferenciano, o conceito de introjeção dialoga para mim diretamente com a questão do Han enquanto um olhar sociológico sobre a falência do erótico hoje, porque qual é a grande questão? Na introjeção, o que é introjeção em última instância, que é sempre deduzida enquanto potência ou, digamos, precariedade, é exatamente a experiência erótica na inauguração psíquica. Então, por isso que, se eu internalizo o objeto e não internalizo a capacidade do objeto amar, eu estou internalizando o oposto da ideia de alteridade, o oposto da ideia do conflito com a diferença. Então, assim, né, tem uma frase, né, que eu gosto, que é de um lacaniano, eu acho que não estou lembrando agora quem se é o Racial, não sei, mas é uma imagem que eu acho muito interessante, que ele coloca: função paterna é o desvio do olhar da mãe. Né? Então, função paterna não precisa de um pai. Função paterna é desvio do olhar. Eu gosto dessa imagem. E desvio do olhar é o desvio do olhar, claro, está pensando no desvio do olhar do bebê, na experiência, né, do atravessamento do Édipo, mas a gente pode pensar que o desvio do olhar fala não apenas olhar para uma outra coisa, mas que eu possa olhar a partir dessa experiência, né, digamos, enquanto não olhar enquanto paixão, né, não olhar enquanto posse, mas olhar enquanto, né, ou seja, o contato com o outro, né, que é uma experiência de alteridade. Então, eu digo, existem, uma coisa é uma relação apaixonada, outra coisa é uma relação de amor. Uma relação de paixão é uma relação onde só há narciso, só há espelho. O outro é tudo que eu sempre quis. Se o outro é tudo que eu sempre quis, não há alteridade, não há eros. O eros é o momento em que você começa a ter contato com alguma coisa do outro, que é da ordem do estranho, que é da ordem do abalroamento, que é da ordem do mal-estar, que é da ordem do espanto e que é da ordem do trabalho psíquico. Então, assim, é quando a paixão dá lugar ao amor que o eros se inaugura. Eu lembro sempre analisando que ela falava, né? Sou mulher apaixonada, né? Vou sempre em busca das minhas paixões. As relações dela duraram sempre, ela tinha 50 e poucos anos de idade, as relações dela duraram 3 meses, porque depois de 3 meses a paixão acabava e ela tinha que recomeçar. Né? Inclusive, eu lembro sempre, ela fala, nossa, essa análise está maravilhosa, muito boa essa análise. Depois de 3 meses, ela interrompeu a análise também, né? Porque, claro, a paixão acabou. Então, é uma imagem que é interessante, dessa imagem de que, na verdade, ela estava presa a uma lógica, né, digamos,
especular, no sentido de uma lógica, não especular, mas uma lógica narcísica, de um espelho, e aí, claro, né, ela estava como esse sujeito, né, deprimido, ou esse sujeito que só fala de si. Então, eu posso ter milhões de relações objetais, mas que são relações objetais, digamos, no sentido apenas fenomenológico, mas no sentido psíquico, são relações não eróticas, onde o outro, em algum momento, né, enfim, me incomoda, eu jogo fora, eu descarto. Por quê? Porque o outro está ferindo aquela minha ideia, aquela minha lógica narcísica, que era a extensão do meu ego, do meu desejo, dos meus anseios. Né? Então, sem dúvida, esse sujeito ou deprimido, né, no sentido de que ali... Aí, claro, a depressão a gente poderia pensar muito, mas de um sujeito falido na sua... ou falido na sua capacidade de atender a essa demanda superegóica contemporânea maciça, né? Ou seja, ou ele cai, ou ele vai cair no outro polo, que seria o polo narcísico, onde eu descarto tudo que arranha, né? Enfim, aquela minha concepção autorreferente de felicidade e satisfação. Então, eu vou jogar fora esse outro, e, claro, a análise muitas vezes vai ser uma inauguração, uma tentativa de uma experiência de alteridade, né? Uma tentativa desse contato com o outro, né? E, claro, aí seria um ponto importante. Ou seja, esse sujeito que só fala de si, ele pode ser um sujeito que ele está, nas suas relações, só falando de si. Nas suas relações, não tendo contato com ninguém. Né? E, claro, eu acho que tem alguma experiência da análise, que por mais que haja, claro, um analista e um analisando, mas alguma coisa... Eu sempre lembro de uma analisanda minha, que foi muito interessante, que era uma analisanda que era... assim, né, era uma analisanda muito agressiva, com uma história de vida muito agressiva, e era meio uma espécie de trator. E aí eu lembro uma experiência que ela falou: eu estou com uma questão financeira nesse momento, eu não vou poder continuar a análise, né? Enfim, né? Então eu vou interromper. E aí foi-se conversado a possibilidade dela, mesmo com essa dificuldade financeira, continuar, né? E ela falou: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou num certo mês eu vou pagar o que eu estou devendo, aí nesse mês eu vou receber um dinheiro e eu vou conseguir pagar o que eu estou devendo, aí eu vou começar a análise de novo. Foi o que ela se disponibilizou a fazer. E aí, num dado momento, a gente, não, mas então assim, vamos se falar nesse período, porque nesse período eu acerto com você, e aí a gente recomeça a análise. Foi o que ela quis fazer, né, no sentido, ela não aceitou a possibilidade de, mesmo sem a possibilidade financeira naquele momento, poder estar em análise, depois fazer algo dessa pendência. E eu, né, aceitei naturalmente, porque era o que ela tinha se disponibilizado a fazer. E no período, então, do período da lembrança dessa questão concreta do pagamento, eu mandei mensagem para ela: então, fulano, o que vamos fazer? Você vai, então, acertar? É possível? Está de pé? Ou não, né? Foi possível, né, esse combinado? Vamos voltar à análise? E eu não tive nenhuma, né, resposta. E aí, num dado momento, eu disse: olha, caso você não esteja podendo honrar os compromissos, porque os planos não se deram como você estava planejando, ou não há nenhum problema. Mas eu gostaria que a gente pudesse falar. E aí ela não me respondeu, e claro que isso foi feito num terceiro, né, num contexto transferencial, onde tinha toda a questão de anulação do outro, e eu coloquei para ela alguma coisa do tipo: olha, você tem dificuldade financeira, não poder honrar o seu compromisso, não há nenhum problema. O problema é você não responder minha mensagem. Isto é grave, né? Eu coloquei para ela, né? Grave é você, né, não levar em consideração as minhas mensagens. E nesse momento alguma coisa se produziu ali, e ela: mil desculpas, né, e tal, porque eu não estava sem dinheiro, não estava com condição de pagar, mas nenhum problema, né? Mas mesmo eu realçando que você não podia, né, de que você ligasse para mim, falasse comigo, para a gente poder... Então tem alguma coisa de que a figura do analista, muitas vezes, ela vai ser ignorada a partir de uma experiência de transferência negativa, e às vezes há algo da transferência negativa que vai ter que ser vivido como um esboço de uma tentativa de alteridade. É quase como se tentando traduzir o que aconteceu ali, eu dizendo: olha, você simplesmente vai não falar comigo? Claro que é um direito seu,
mas eu vou aqui dar um sentido à sua não fala, eu vou dar um sentido o seu ignorar, né? O seu não ligar, o seu não retornar. E nesse momento se produziu alguma coisa interessante que ela falou, nossa, você tem toda a razão, né? Como é que eu pude, né, mesmo depois das suas mensagens, não lhe responder? Então foi uma imagem interessante, que eu estou querendo colocar como apenas uma ilustração de que muitas vezes o analista ele vai ter que ele vai ser objeto de um certo tipo de radicalidade, né, da transferência negativa, enquanto uma existência negada, um outro que é ignorado. Claro que, naturalmente, um analisando vai fazer várias ações e que isso, muitas vezes, ele vai poder ser trabalhado ou não. A gente vai, né, buscar intervir, interpelar o analisando, e isso pode ter um êxito ou não. Mas, então, é só uma ilustração de uma espécie de ignorância, inexistência, anulação do analista, e que nesta existência afirmada, alguma coisa da alteridade pode se inaugurar. Né? No caso que eu estava me analisando, ela, caramba, ela pôde se tocar do ato dela, né? De ignorar a nossa existência, a nossa relação, e alguma coisa pode fazer efeito. Né? Enfim, né? Então é uma imagem que eu gosto de usar para a gente poder pensar, né, essas modalidades de uma alteridade que vai se dar entre analista e analisando. Né? Não quer dizer que o analista vai estar lá como pessoa. Ele vai ser alguém, mas ele vai estar emprestando o seu sentir a serviço do trabalho analítico. Né? E, claro, isso seria, na verdade, alguma coisa muito pensado no caso a caso de cada experiência transferencial. Né? Mas, então, sem dúvida, esse analisando, né, que só fala de si, muitas vezes ele vai, na experiência analítica, né, poder, né, às vezes, viver uma espécie de abalroamento, né, a partir do cada caso, porque, na verdade, para que uma análise ela comece, né, enfim, né, tem alguma coisa da ordem da alteridade que vai ter que, às vezes, ser vivida na transferência, né, exatamente para que ela possa ser uma experiência a ser exportada e ser vivida. Né? Então, tem uma imagem que eu também gosto, aí já pensando também sobre a questão do trauma, né? De que os sujeitos traumatizados, né? Eles vão ser sujeitos que vão projetar maciçamente algo, e nessa projeção maciça, eles vão impedir que o analista trabalhe. Isso é o que eu quero pensar um pouquinho a partir dessa projeção maciça que o analista vai viver, e que o analista vai, usando uma expressão ferenziana, né? Ele vai, que é a metapsicologia do analista em sessão. Essa é uma expressão que eu gosto sempre de pensar, de que o analista, mais do que escutar o analisando, ele vai ter que auscultar o analisando. Auscultar simplesmente o que eu sinto enquanto eu estou escutando. O analisando me endereça uma narrativa, e eu vou ter uma série de sentimentos de raiva, sentimentos de medo, sentimentos de desinteresse, sentimentos de captura, né? E esses sentimentos, que vão muitas vezes na contramão da narrativa do analisando, né, vão ser fundamentais para entender o que é da ordem do projetivo, o que é da ordem do que é projetado, e que vai ser abrigado no próprio corpo do analista, e que o analista vai ter que estar emprestando o seu psiquismo para que aquilo tenha um lugar de narrativa, na melhor das hipóteses. Né? Então, eu adoro uma imagem do Ogden, quando ele fala, por exemplo, de um analisando que ele ficava adiando o início da sessão. Adiando, e depois ele foi ver que aquele adiamento que ele fazia era alguma coisa que ele, só entendendo aquele adiamento, ele pôde entender uma série de questões daquele analisando que causavam mal-estar, que causavam sofrimento, que causavam, né, repulsa. Então, esses afetos que vão ser atravessados na experiência analítica são fundamentais para além da questão, né, em paralelo à questão da narrativa, né, e da interpretação do que é narrado e colocado. Né? E isso vários autores vão trabalhar a partir de Ferenczi, que o Ferenczi vai usar o sentir com, né, que é o tato. Tato, para Ferenczi, seria a faculdade do sentir com. E a faculdade do sentir com, ou seja, que horas eu interrompo uma análise, o que eu falo, qual hora de falar, qual hora de não falar, tudo isso vai ser a partir do sentir do analista, né? E um sentir, claro,
articulado àquele campo transferencial, aquele encontro transferencial, e vários autores vão, a partir daí, criar várias teorias. Uma das que mais me interessam são a Reverie, onde Bion e Ogden vão trabalhar por essa via, que vão ser, na verdade, exatamente esse sentir do analista enquanto um instrumento fundamental de escuta. E, claro, eu acho que a experiência contemporânea do inflacionamento narcísico, da falência do erótico, vão produzir reveries da anulação do analista enquanto analista. Eu não vou poder existir enquanto analista, né? Eu vou produzir qualquer tipo de acordo. Esses acordos eles vão, independente de quais sejam, do setting, do horário, da frequência, ou seja, alguma coisa será absolutamente ignorada, desprezada desses acordos e arranjos, sejam quais forem. Ou seja, é como se o analista vai precisar sentir-se anulado na sua função de analista para que ele possa entender a falência do erótico que se produz naquela experiência transferencial. Ou seja, o analista vai viver o ser ignorado para poder compreender a falência do erótico em questão. E vai ter que estar, mais do que denunciando, né, transformar esta falência desse erótico, essa ignorância, essa impossibilidade de trabalho, impossibilidade de atividade psicanalítica, vai ter que estar endereçando isso como material de trabalho para o analisando. Mas então era mais ou menos isso, gente. Queria, só para a gente estar já no adiantado da hora, mas só queria ouvir um pouquinho vocês, o que ficou de tudo que eu coloquei nesse final. André, isso que você falou agora no final tem a ver com, aqui no texto, eu gostei muito de uma frase que ele coloca, ele fala assim, como não evocar a propósito um belo trabalho de Viktor Taussky, que ele fala assim, que via uma condição da cura no enfraquecimento dos motivos de recalcamento pela compensação. Perfeito. O que você pensou? Fala mais um pouco. Então, tem a ver com isso que você falou agora? Sim, tem, na verdade, essa questão é fundamental, né? Que você colocou, inclusive, o Viktor Taussky, que é um autor que o Ferenczi ele vai valorizar, e é um autor que eu acho que ainda ficou meio esquecido na história da psicanálise, e que tem uma história muito interessante. Agora, tem tudo a ver esse pedaço, né? Esse pedaço exatamente de que ele fala, né? Exatamente dessa experiência, né? Que é uma experiência, né? De compensação, porque, no fundo, o que está em pauta aí, que eu acho que é o centro da questão, Marilei, é exatamente essa ideia de que, se na experiência erótica originária houve um desprazer, que foi um desprazer que ele não teve esse objeto de compensação, esse objeto que se emprestou, né, digamos, enquanto, né, alguém que eu suporto o desprazer, a minha relação com o desprazer ela vai ser problemática na vida. E na análise, de alguma maneira, o que está em pauta é uma experiência, às vezes, né, de criação de condições para enfrentamento, né, desse desprazer. Mas, para que eu possa enfrentar esse desprazer, tem que ser algo vivido na esfera da transferência, que tem um aspecto absolutamente regressivo, que muitas vezes eu vou viver experiências, né, eróticas na relação com o analista muito primárias, onde eu vou viver uma experiência, né, de uma espécie de regressão e de... O Ferenczi fala muito dessa ideia de que o fundamental é preciso que haja o contato com a criança no adulto, né? Ou seja, então, de alguma maneira, haveria alguma experiência de reprodução, né, sempre parcial, desse ambiente que se falhou, né, que esse ambiente poderia, de alguma maneira, ser recriado na experiência analítica, onde ele pode, de alguma maneira, viver uma certa infantilidade, né, um certo tipo de conforto, de uma experiência narcísica reproduzida, para que dessa experiência regressiva reproduzida
possa se criar uma condição de enfrentamento do desprazer. Tem uma frase do Ferenczi que ele coloca que é o seguinte, né? O analisando, ele não poderá crescer se não puder regredir. Essa experiência eu acho fundamental, né? O crescimento, ele envolve uma regressão. Então, ele vai ter que ser a criança que ele não foi na experiência analítica. Ele vai ter que ser, de alguma maneira, a criança que ele não foi, claro, desde que essa criança ela seja uma vivência parcial em nome de um processo de desenvolvimento e constituição. Mas que, de alguma maneira, ele vai ter que estar, né, vivendo na análise alguma coisa que, em alguma medida, não pode ser vivido na experiência dele. Sempre lembrando na questão da parcialidade. E, claro, ele, inclusive, Ferenczi vai dizer de que a análise teria um aspecto onde teria algo de uma certa... de um lúdico no seu estado mais primitivo, até de um espaço onde ele pudesse estar ali sendo, digamos, aquela criança e vivendo uma certa experiência de onipotência para que ele pudesse avançar novamente. Então, seria mais ou menos essa ideia da compensação do desprazer. Eu só posso viver o desprazer se eu posso encontrar no objeto uma experiência onde aquele desprazer vale a pena. Em nome daquela experiência erótica bem-sucedida, eu posso suportar o desprazer. Então, tem alguma coisa que esse desprazer, ele mais do que ser, né, incentivado, desprazer das dificuldades da vida, desprazer do enfrentamento, o que é preciso ser vivido na regressão para que eu possa suportar o desprazer. Então, não sei se seria mais ou menos esse tema aí. Agora, só para completar, mas vamos voltar a esse tema, Maria, que eu acho importante, dessa ideia da compensação, dessa compensação que, na verdade, é o que me permite, né? Ou seja, só com um objeto que me compense algo, que me dê algo que eu possa suportar o desprazer. E o analista, de alguma maneira, vai ter que viver na transferência uma espécie de reprodução, né? E às vezes até inauguração de uma experiência ambiental satisfatória para que o enfrentamento do desprazer seja possível, né? Agora, para completar, então, aqui, que já estamos adiantados a hora mesmo, Eliana perguntou, a falência do erótico é trabalhar na análise de que jeito? Bom, vamos voltar, Eliana, né? Você colocou essa questão, acho que é uma questão que a gente poderia estar entrando na semana que vem, porque a gente vai trabalhar exatamente o tema da falência do erótico, né? A partir da experiência do texto Reflexões sobre o Trauma, né? Eu acho que vai ser o texto Reflexões sobre o Trauma na semana que vem, exatamente para a gente poder pensar exatamente dessanalizando onde a falência do erótico ela foi radical. Porque até então a gente está pensando, digamos, numa situação, digamos, bem-sucedida. Um erótico bem-sucedido, uma onipotência bem-sucedida, e agora, no Reflexões sobre o Trauma, a gente vai pensar exatamente quando esse erótico ele é radicalmente mal-sucedido e quais as estratégias diante desse insucesso de sobrevivência e como isso vai se manifestar na clínica, né? E, claro, obviamente, a gente está falando aqui o tempo todo de que haveria um erótico traumatizante ou um erótico precário na cultura hoje, né, que faria com que essa questão diferencie a respeito do traumático, eu acho que seria muito importante, né? Mas, gente, é isso. Então, olha só, retomamos semana que vem, tá? Com o texto Reflexões sobre o Trauma, tá aí, né, na bibliografia de vocês, né, nos arquivos em PDF, e é isso. Tá bom? Obrigada. Boa noite. Obrigado a Obrigada, vocês, André. gente. Obrigada, Boa André. noite. Boa Estamos aí na noite. semana que vem, tá bom? Boa noite. Abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau.